Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com a quantia que desejar. Você também pode ajudar clicando na aba Valeu, logo abaixo da tela do vídeo, além de participar do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos exclusivos. Compartilhando nossos vídeos em seus grupos de WhatsApp, você também está nos ajudando. Desde já, o nosso muito obrigado. Olá, Luciano. Olá, amigos do canal. Eu me chamo Carolina. Sou de Itapevi, São Paulo, mas moro há muitos anos em Florianópolis, Santa Catarina. Sou inscrita no canal há pouco tempo. Já maratonei todos os vídeos e resolvi enviar o meu relato, que é algo muito importante para mim e para minha família. É algo que guardamos em nossos corações com muito carinho, e é com esse mesmo carinho que eu agora divido a nossa história com você e os inscritos do canal. Esse fato que eu vou contar aconteceu comigo há muitos anos, quando eu era criança. Isso foi por volta do ano de 1998 e tudo aconteceu no casamento da minha irmã mais velha. Eu tinha 8 anos e a minha irmã apenas 17. Para realizar o evento, as famílias se juntaram e conseguiram alugar uma grande casa de festas. Na verdade, se tratava mesmo de uma mansão bastante famosa que serviria tanto para a cerimônia quanto para a festa, além de servir de hospedagem para os membros da família que moravam em outras cidades e até de outros estados. Era uma mansão deslumbrante. Parecia o cenário de um filme. Eu nunca vi nada parecido em minha vida. Ainda hoje, a mansão está disponível para aluguel e pela internet é possível conhecer as suas instalações, tudo muito luxuoso e requintado. Eu me lembro da minha mãe comentando que o aluguel da mansão, mais o buffet, o aluguel dos vestidos e os ternos haviam custado uma pequena fortuna. Foi preciso que as duas famílias se juntassem para que tudo pudesse acontecer da forma como a minha irmã sonhava. Apenas uma coisa não estava deixando que essa data se tornasse a mais importante da vida da minha família. Meu pai estava internado em estado crítico, devido a um AVC sofrido há menos de uma semana antes do casamento. Tudo aconteceu bem rápido. Nós estávamos provando os nossos vestidos em um setor da loja, enquanto ele, o noivo e o pai do noivo estavam em outro setor provando os ternos. Ele, antes de conseguir provar a sua roupa, começou a se sentir mal e teve um desmaio. Sorte que o noivo da minha irmã é médico e ele lhe prestou os primeiros socorros ali mesmo. Dali, eles foram direto para o hospital onde ele trabalhava e meu pai foi internado imediatamente. Foi o noivo da minha irmã que nos deu a notícia. Meu pai havia sofrido um AVC hemorrágico e o estado dele não era nada bom. A notícia caiu como uma bomba. Há cerca de uma semana do casamento, não haveria tempo hábil para adiar a data e, devido à agenda concorrida do local, nem tão cedo haveria outra data disponível. Também já estava tudo acertado com o buffet e a empresa que estava organizando tudo, de modo que seria impossível reaver o dinheiro de volta. Estava tudo muito em cima. Minha irmã imediatamente tomou a decisão de cancelar tudo. Ninguém ali estava preocupado com prejuízo financeiro. Ela mesma foi quem disse: que se dane a festa, que se dane o casamento. Eu não vou me casar com meu pai à beira da morte. Quando as famílias se reuniram para decidir o que fazer, todos concordaram que não haveria clima para realizar a cerimônia. Estávamos muito abalados e com muito medo de perder o nosso pai.
Mas, durante uma visita que a minha irmã fez a ele, ela ouviu do meu próprio pai o pedido para que eu continuássemos com os preparativos e realizássemos a cerimônia. Ele disse que logo sairia dali para dar um abraço nos noivos pessoalmente e que ele se contentaria em assistir às filmagens quando fosse para casa. E segundo as palavras dele, se ele não saísse dali com vida, esse seria o seu último desejo, que a sua filha amada tivesse o casamento com o qual sempre sonhou. Um prejuízo daquele tamanho, segundo ele, seria impossível de ser recuperado, e se o casamento não fosse realizado na data marcada, dificilmente ele poderia arcar com os custos de uma nova festa. Ele então a fez jurar que ela se casaria e disse que ele ficaria muito triste se ela não prosseguisse com os planos. Se eu morrer sem saber que você realizou seu sonho, eu morrerei muito triste. Faça isso, nem que seja para atender esse meu último pedido. Minha irmã, mesmo com o coração partido, aceitou, e mesmo sem a mesma alegria e empolgação de antes, ela prosseguiu com os planos. E tudo prosseguiu conforme planejado. Minha mãe precisou se ausentar da organização da festa e deixou alguns detalhes aos cuidados da minha tia, irmã do meu pai, para ficar no hospital fazendo companhia a ele. Foi um período de muito sofrimento para ela, que pouco a pouco foi vendo meu pai perder a consciência e o seu estado piorar cada vez mais, e escolheu passar por tudo isso sozinha e não dividir esse fardo com a família. Quando alguém perguntava por ele, ela sempre respondia que ele estava se recuperando e que em breve ele estaria com a gente. Mas no fundo, ela sabia que isso não aconteceria. Ela fez o meu cunhado, que trabalhava no hospital e sempre visitava meu pai na UTI, prometer que não contaria nada à minha irmã, e assim ele o fez. Então, no dia do casamento, logo pela manhã, minha mãe deixou o hospital e foi para casa para se arrumar e ajudar a minha irmã nos preparativos, com a promessa de que seria avisada pelas enfermeiras caso houvesse alguma alteração no estado de saúde dele. O meu cunhado disse que não havia necessidade dela perder a cerimônia, já que ele estava inconsciente e nem sequer tinha ideia de que ela estava ali ao lado dele. Segundo ele, o meu pai estava sendo monitorado pelas enfermeiras e o médico que estaria de plantão era um grande amigo dele e cuidaria pessoalmente dele caso algo acontecesse. Isso deixou a minha mãe mais tranquila, então ela pôde se concentrar nos preparativos para a festa, que aconteceria à noite por volta das 6 horas da tarde. Luciano, como eu já disse antes, eu tinha apenas 8 anos. Eu sabia que meu pai estava no hospital, mas não tinha dimensão da gravidade da condição dele. Também havia o fato de que a minha mãe decidiu não me contar muitos detalhes sobre o que estava acontecendo. Ela nem ao mesmo me deixou ir vê-lo no hospital porque ele foi perdendo a consciência depois de um tempo e ela achou que isso poderia me chocar ou me deixar impressionada. Eu era uma das damas de honra da festa, junto com o irmão mais novo do meu cunhado, que deveria ter mais ou menos a minha idade. Já estávamos todos arrumados para a cerimônia, mas todos sabem como são as crianças. É muita energia acumulada e momentos antes da cerimônia, nós estávamos brincando de pega-pega no jardim da mansão junto com as outras crianças. Foi quando a minha mãe, que estava ajudando a minha irmã a arrumar o cabelo, deu por falta de uma presilha de ouro que havia sido presente da minha avó quando ela se casou e ela fazia questão que a minha irmã a usasse. Ela então me chamou e me pediu para ir até o quarto que ela, minha irmã e eu estávamos usando para buscar a presilha que estava dentro da bolsa dela. Esse quarto ficava no 2º andar e era o último quarto de um corredor muito longo. Por ser o maior quarto da casa, nós os ocupamos por ele ser bem grande e caber nós 3 com bastante conforto. Eu fui subindo aquela longa escadaria com os meus passos firmes e rápidos até chegar no topo. Assim que eu entrei no corredor, eu notei que algumas luzes estavam piscando, o que dava uma aparência assustadora àquele lugar. Lá parecia o cenário de um filme de terror. Eu fui andando bem devagar, sentindo o medo crescer a cada passo. Fui mexendo pelos interruptores pelo caminho para ver se eu conseguia fazer com que as lâmpadas parassem de piscar, mas nada pareceu funcionar.
Então eu respirei fundo e quando cheguei até o quarto, eu rapidamente entrei, acendi a luz e fechei a porta atrás de mim. A bolsa da minha mãe estava em cima da cama. Eu abri e peguei a presilha que estava lá dentro. Antes de voltar para o jardim, eu parei em frente a um espelho para verificar o estado em que eu me encontrava. Eu já havia sido penteada e maquiada, e devido à correria com as crianças, agora eu estava toda descabelada e com a maquiagem toda borrada devido ao suor. Eu peguei uma escova e comecei a arrumar os meus cabelos quando eu olhei por cima do meu ombro e vi a imagem de um homem meio embaçada, algo meio borrado, olhando para mim. O rosto dele estava borrado, mas deu para ver que ele estava muito bem vestido, com uma gravata borboleta vermelha, um terno preto muito bem passado, os cabelos alinhados e muito perfumado. Era um perfume bem suave, amadeirado, muito agradável. "Oi, meu bebê", eu ouvi ele dizer. Quando eu me virei para trás, eu então reconheci aquele homem. Era o meu pai. Eu corri para abraçá-lo. "Pai, você veio!" E então a imagem dele desapareceu bem ali na minha frente, antes que eu pudesse chegar perto para abraçá-lo. O engraçado é que eu não me assustei ou fiquei com medo. Meu pai era muito brincalhão, e para mim aquilo pareceu mais como uma pegadinha dele do que algo de outro mundo. Eu cheguei inclusive a procurar por ele, abrindo os armários, olhando embaixo da cama e atrás das cortinas. Eu fiquei um bom tempo ali na certeza de que cedo ou tarde eu o encontraria. Ele era capaz de pegadinhas tão elaboradas que eu sempre ficava me perguntando como ele conseguia bolar aquelas brincadeiras. Eu fiquei sentada na cama como se o desafiasse. "Uma hora você vai ter que aparecer, eu não vou sair daqui." E ali eu permaneci, até que a porta do quarto se abriu. Era minha mãe. "Carolina, onde está a presilha que eu pedi para você buscar?" "Estou te esperando lá embaixo há um tempão", ela disse. "O papai está escondido aqui, eu estou esperando ele sair", eu respondi. O olhar da minha mãe se transformou. Ela levou um tempo para digerir a informação e ficou olhando para mim e depois correu os olhos pelo quarto. Deu para perceber que ela tremia dos pés à cabeça. "O que você disse, meu amor?" "O papai tentou me assustar e depois se escondeu em algum lugar. Me ajuda a achar ele?" Amigos, eu percebi que algumas lágrimas começaram a cair dos olhos dela. Ela me pediu que eu explicasse o que havia acontecido e eu contei que meu pai estava ali, perfumado, bem vestido e arrumado para a festa. Eu havia visto através do espelho e quando eu fui abraçá-lo, ele havia se escondido, mas ele sairia dali, era questão de tempo, eu disse. Ela me abraçou e me explicou que o papai estava no hospital e que ele não poderia estar ali. "Mamãe, você parece que não conhece as pegadinhas do papai", eu disse, acreditando que a qualquer momento ele apareceria ali. Amigos, claro que ele não apareceu. Pouco depois da cerimônia, minha mãe foi até o telefone e ligou para o hospital, onde ela recebeu a notícia de que meu pai havia falecido. Exatamente naquele mesmo horário em que eu o vi no quarto. Do mesmo jeito que ele estava quando eu o vi, arrumado e penteado, a figura dele apareceu em uma foto do casamento quando estávamos todos no altar, na hora em que meu cunhado colocava a aliança no dedo da minha irmã. Durante o velório, eu fui a única que não fui vê-lo no caixão. Eu sabia que ali naquele caixão estava apenas um corpo e que meu pai estava em um lugar de luz, bem melhor do que aquela caixa fria de madeira. Eu trago até hoje comigo a imagem dele, lindo, sorridente e satisfeito por ter conseguido estar presente no casamento da filha que ele tanto amava. Existem teorias.
inclusive científicas, sobre mundos paralelos ao nosso e também sobre portais, espaço-tempo, ligando nosso mundo a outras épocas. Assim como as teorias, existem também diversos relatos de pessoas de diversas partes do mundo sobre acontecimentos que parecem ter ocorrido em lugares ou com pessoas de outra época. Olá a todos, meu nome é Maurício. Tenho hoje 56 anos. Gosto muito das histórias desse canal que eu descobri por acaso e acabei me apaixonando. Eu vou relatar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança, em meados dos anos 80, em São Paulo, onde eu moro desde que eu nasci. Nós tínhamos uma turma boa de amigos. Éramos inseparáveis. Estudávamos todos na mesma escola e no mesmo horário. E na saída, íamos juntos para as nossas casas e depois à tarde nos encontrávamos para jogar bola, brincar de alguma coisa ou simplesmente ficar jogando conversa fora sentados na calçada. Era uma época muito boa. Uma das coisas que mais gostávamos de fazer era passear pela vizinhança. Chamávamos isso de exploração para reconhecimento de território. Nas nossas fantasias de crianças, éramos investigadores, caçadores de mistérios e tesouros, bastante influenciados pelo filme do Indiana Jones, que havia acabado de estrear nos cinemas, e que inclusive fomos todos assistir juntos. Meu apelido na época, inclusive, era Maurício Jones, enquanto a minha irmã era conhecida como Indiana Júlia. Todos na nossa turma tinham um apelido. O caso, amigos, era que desde criança, eu e a minha irmã mais nova e todos os nossos amigos vizinhos da rua víamos de nossas casas um sítio ao longe, bem distante, no alto de uma colina bem alta. Na casa em que eu morava, até os meus 12 anos de idade, havia um corredor que dava na varanda, e era desse ponto que nós nos reuníamos para observar aquele sítio distante, por entre as casas e no alto de uma colina. Deste local, todos nós interagíamos com as pessoas que moravam naquele sítio. Nós falávamos com a senhora que ali morava, víamos o marido dela chegar da roça com a enxada nos ombros e o filho dela. Observávamos a vida deles como se eles estivessem em uma espécie de filme. Ou melhor, era como se eles vivessem em uma jaula. Eu não consigo explicar. O que eu quero dizer é que eles pareciam estar ali apenas para que nós os observássemos. De longe, víamos o filho deles brincando sozinho, víamos ela varrendo a frente da casa e o marido descansando na rede. Todos os dias eles nos cumprimentavam e de vez em quando contavam sobre o dia deles e perguntavam sempre o que havia acontecido quando alguém do grupo, por algum motivo, não estava presente lá na varanda. Teve uma vez que ela nos chamou, a todos, para tomar um chá na casa dela com direito a comer um bolo que ela faria especialmente para nós. Então, um dia, saímos eu e os meus amigos sem avisar os nossos pais para irmos até aquele sítio, aceitando o convite da mulher que ali morava. Nós começamos a caminhar e caminhar, até que não conseguimos mais avistar o tal sítio, e sim apenas fábricas, comércios e residências. A colina estava lá, mas a cada passo que dávamos, ela parecia ficar cada vez mais distante. Nós acabamos desistindo e retornamos para a varanda da minha casa e de lá, sim, podíamos ver a mulher ao longe nos acenando e nos perguntando por que de não termos ido visitá-los. Da varanda, conseguíamos ver a mesa posta com vários pratos e copos, o filho dela com uma bola de futebol embaixo do braço e o marido com algo nas mãos que parecia ser um quebra-cabeça de madeira. Tentamos por várias vezes, em vários dias diferentes, mas jamais encontramos o caminho até o sítio e nunca conseguimos chegar até lá. Sempre que acreditávamos estar no caminho certo, a gente acabava se perdendo, o que era estranho porque uma de nossas brincadeiras favoritas era explorar o bairro e os bairros vizinhos. Então, como poderíamos não encontrar o caminho para aquele sítio? E como não achávamos nem ao menos a entrada para subir aquela colina?
O curioso é que depois que me mudei daquela casa, toda a turma acabou aos poucos se separando e nunca mais falamos sobre o assunto. Porém, de vez em quando me vinha aquelas cenas na cabeça por elas terem sido bastante reais. Foi de tanto pensar e buscar explicação para aquelas cenas que eu acabei percebendo e entendendo o que realmente havia acontecido. Ao nos reencontrarmos, já com os nossos 25 anos de idade mais ou menos, uma amiga perguntou a todos nós se nós lembrávamos do tal sítio na colina e respondemos que sim. Todos nós lembrávamos de tudo, ricamente em detalhes. E eu tive que ser o estraga-prazeres e anunciar a eles que aquele sítio jamais havia existido. A tal colina, que assim a chamávamos, nada mais era do que a antena da Rádio Globo AM de São Paulo, que fica no Parque São Lucas, na zona leste da capital, e ela já estava instalada ali muito tempo antes de nós nascermos. Esse era o motivo de nós jamais conseguirmos chegar ao tal sítio. Como principal argumento, eu perguntei a todos eles se eles não achavam estranho nós conseguirmos ouvir e conversar com aquela mulher estando a uma distância daquelas. Apenas depois de adulto foi que eu pude compreender que seria impossível conseguirmos falar, ouvir e sermos ouvidos àquela distância em que a mulher se encontrava na época. Eu calculo hoje, com os meus conhecimentos, que seria uma distância de quase 5 quilômetros o raio de visão que tínhamos da varanda da minha casa até o lugar onde achávamos que o sítio estava. Em nossas andanças quando crianças, nós percorríamos distâncias bem mais longas e, em certa ocasião, saímos de casa por volta de 7 da manhã e só retornamos às 3 da tarde. Imagine o quanto caminhamos nesse dia. Com certeza muito mais do que 5 quilômetros. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o fato de ser um sítio e não uma casa comum, já que aquela região era densamente povoada por fábricas e residências, mesmo na época que nós éramos pequenos. Hoje também, analisando os fatos, parecia que estávamos interagindo com pessoas de um passado distante, talvez do século XVIII ou XIX, pelo tipo da roupa que vestiam e pelo lugar em si. Muito assustados, resolvemos guardar essa experiência com carinho e não procurar achar uma explicação plausível, até porque jamais a encontraríamos. Afinal, nunca sentimos medo deles, porque eles nos pareciam ser pessoas boas. O fato é que essa experiência durou por todos os anos em que eu vivi naquela casa. Até hoje, quando eu passo pela Avenida do Estado no sentido Santo André, eu avisto a antena do Parque São Lucas e uma caixa d'água de uma grande loja de materiais elétricos e de construção, e eu me arrepio só de pensar na experiência sobrenatural que vivenciamos sem nem ao menos nos darmos conta. Para finalizar, até quando nos vimos pela última vez em meados de 2010, já todos na casa dos 40 anos, nossos pais se lembravam também desta história. Eles nos relataram que nós falávamos que víamos a tal casa e as tais pessoas e que queríamos visitá-los, mas eles só viam uma forte luz que via de onde dizíamos estar o tal sítio. Mais um mistério dentre tantos da minha infância e da infância dos meus amigos. Seriam aquelas pessoas de outra época ligadas às crianças através de um portal espaço-tempo, motivo pela qual nunca conseguiram estar lado a lado? Ou seriam pessoas de um mundo paralelo que estavam se comunicando através de alguma espécie de frequência especial? Isso nunca será revelado, mas ao mesmo tempo serve como exemplo de que mistérios sobrenaturais se manifestam em qualquer lugar. E eles podem estar agora mesmo apenas esperando uma oportunidade e o tempo certo para que isso ocorra. Olá, Luciano. Meu nome é Silmerson. Eu sou inscrito no canal há pouco tempo. Gosto muito dos vídeos, afinal eu me interesso muito por casos sobrenaturais, pois vivi e vivenciei muita coisa em relação a isso. E um desses casos eu vou contar aqui.
Eu dou a minha palavra de que realmente tudo o que eu descrevo aqui aconteceu de verdade. Eu sou o mais velho de 3 filhos. Eu nasci em um sítio de uma cidade do interior do Pernambuco que se chama Altinho. Era por volta dos anos 80 quando tudo aconteceu. Morávamos nesse sítio apenas minha mãe e eu. Meu pai estava morando em São Paulo, pois naquela época, por falta de trabalho aqui na região, era comum os chefes de família deixarem as famílias em casa para irem trabalhar lá. Minha mãe era professora. A porteira do nosso sítio ficava localizada bem no meio de uma encruzilhada. Bem ao lado dessa porteira ficava uma pequena venda que a minha mãe abriu para fazer uma renda extra durante as férias escolares ou quando ela não estava trabalhando. Eu era muito pequeno, mas às vezes tomava conta da venda quando ela estava ocupada com os afazeres da casa. Minha mãe dava aula em um colégio no período da manhã que ficava um pouco distante da nossa casa e ela ia e voltava a pé todos os dias. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, então ela me deixava com uma moça que morava em uma casa vizinha à nossa. Ela sempre ia ficar comigo até minha mãe chegar, já no começo da tarde. Até que um dia essa moça cochilou no sofá e acordou assustada, pois teve a impressão de que tinha alguém dentro da casa. Ela contou para minha mãe e ela a convenceu de que era apenas uma impressão. Mas a partir dali, sem que nós percebêssemos, a nossa vida começou a mudar. Nesse mesmo dia, já na parte da noite, minha mãe estava terminando de fazer o jantar quando escutamos uma pancada muito forte em uma janela de madeira que ficava no quarto. O susto foi tão grande que a minha mãe gritou, pensando se tratar de um ladrão, e correu para me agarrar. Mas o que veio depois disso foi só o silêncio. A pancada tinha sido muito forte e provavelmente deveria ter quebrado a janela toda, mas depois de alguns minutos, o vizinho que morava em frente veio ver o que estava acontecendo devido aos nossos gritos, e quando ele veio, fomos olhar a janela que estava intacta, sem nenhum arranhão. Então nós ficamos sem entender nada. No sítio não tinha energia elétrica na época e por isso acabávamos dormindo muito cedo. Já estávamos deitados por volta das 8 da noite, quando de repente ouvimos um barulho estranho na cozinha. Minha mãe acordou assustada e quando chegou à cozinha, ela viu que alguns vidros de tinta guache que ela usava na escola com as crianças e que estavam guardadas em uma prateleira na cozinha estavam todas espalhadas pela casa. Estranhamente, as manchas de tinta chegaram até a sala, que ficava um pouco distante da cozinha. Minha mãe então começou a perceber que havia algo de errado naquela casa. Então ela decidiu não ficar mais sozinha comigo na casa à noite. O meu tio, o irmão dela, vinha quase todas as noites ficar com a gente. Quando ele estava lá, as coisas estranhas não aconteciam, ao ponto de ele parar de ir, acreditando que tudo havia acabado e que estava tudo bem. Mas assim que ele deixou de ir para lá ficar com a gente, os fenômenos estranhos voltaram a acontecer e a frequência foi aumentando cada vez mais. Um dia, eu ouvi passos vindo até bem perto da cama onde eu dormia. Eu gritei de medo na cama enquanto ouvia as telhas fazendo um barulho como se estivessem desabando. O terror era tanto que todas as vezes que eu me deitava para dormir, eu era cometido por uma febre sem explicação. Minha mãe ligou para o meu pai para ele tomar uma atitude, mas ele não podia fazer nada, pois estava longe e não podia pedir permissão do trabalho e voltar para casa para tentar resolver o problema. Nós dependíamos do dinheiro que ele enviava todos os meses, e se ele perdesse aquele trabalho, ia ser muito difícil conseguir outro. Os tempos eram difíceis naquela época. Então, após todo mundo na cidade tomar conhecimento desses eventos paranormais, os vizinhos falaram para minha mãe pedir para o padre vir benzer a nossa casa.
Acreditem, meus amigos, um dia uma vizinha que nós mal conhecíamos veio até a nossa casa se dizendo muito preocupada comigo e sugeriu que realmente minha mãe chamasse o padre. E por incrível que pareça, no dia que ela deu essa sugestão, à noite não aconteceu nada de estranho. E passaram-se alguns dias em perfeita paz e tranquilidade. Foram dias bem calmos e nós até conseguimos descansar, dormindo bem e sem sustos. Mas não demorou muito tempo até que tudo piorasse novamente. Em uma sexta-feira, estávamos na cozinha e escutamos um barulho na sala, uma espécie de choro bem baixinho e que vinha de trás de um pequeno sofá. Então minha mãe pegou o lampião e foi até a sala. E mesmo na presença da minha mãe iluminando o cômodo, o choro de criança continuava. E por vezes parecia ficar ainda mais alto. Então nesse dia realmente nós não conseguimos dormir naquela casa. A energia lá estava muito pesada. Minha mãe começou a chorar e a tremer de pavor, então fomos para a casa do vizinho. A partir daí, o choro, que parecia ser de uma criança, se tornou cada vez mais frequente. Os vizinhos e até pessoas de fora da cidade vieram até a nossa casa e pediam para espiar atrás do sofá da nossa sala. Muitas pessoas juravam que conseguiam ouvir o choro de uma criança vindo da parte de trás do sofá. Até que o padre da cidade, depois de tomar conhecimento de todos os comentários que se espalharam pela região, finalmente veio até a nossa casa. Ele benzeu toda a casa, fez algumas rezas e jogou água benta em todos os cômodos, além de ter deixado um pouco no caso de precisarmos. Luciano, isso foi o suficiente apenas para a frequência dos fenômenos diminuírem. Semanas depois, tudo voltou novamente. Nós não conseguíamos mais dormir. Eu adoecia constantemente, tinha febre emocional pelo medo que eu sentia e a minha mãe não conseguia trabalhar direito. Tempos depois, eu fui diagnosticado com um sopro no coração devido a isso tudo que eu passei. Então a minha mãe, mais uma vez, ligou para o meu pai e dessa vez não teve jeito. Ele teve que largar o emprego e voltar de São Paulo. Chegando aqui, ele tratou logo de vender a casa. Nós ainda ficamos morando lá por uns tempos, até ele finalmente conseguir vender. Foi difícil devido à fama que o nosso sítio ganhou e ele teve que pedir um preço bem abaixo do que a propriedade valia. Nós nos mudamos para a casa que havia pertencido à minha avó e lá encontramos paz e sossego. A casa existe até hoje, mas eu não moro mais naquela cidade. Agora eu estou morando em Caruaru, mas sempre que eu vou visitar parentes, eu, por curiosidade, vou até lá. Ela continua do mesmo jeito. Já passou por diversos donos diferentes, mas ninguém consegue viver lá por muito tempo. Para muitas pessoas, mudar de vida e dar uma outra direção à sua existência pode ser uma tarefa bem difícil. Na maioria das vezes, essa mudança só é possível com alguma ajuda de seres superiores que nos visitam para nos lembrar que a nossa permanência aqui na Terra tem um propósito e que se desviar dele pode não ser uma opção. Olá, meu nome é Nádia e desde antes de eu nascer, meu pai já era um alcoólatra. Eu cresci vendo essa condição, mas aos 15 anos tudo explodiu. De repente, aquilo tudo se tornou insuportável. Minha revolta crescia a cada bebedeira dele. Junto a isso, eu desenvolvi uma espécie de paralisia do sono, onde muitas vezes, quando eu ia dormir, eu era tomada por um torpor, uma espécie de congelamento que me dominava e me apavorava muito.
Durante essas crises, eu não dominava o meu corpo, apenas meus pensamentos. Eu tentava mover meus músculos e abrir meus olhos e eu não conseguia. Às vezes, eu sentia que meu quarto estava cheio de pessoas me olhando. Cheguei até a ouvir um nome de homem que eu nunca conheci, mas que até hoje eu me lembro perfeitamente. As brigas com meu pai se tornaram constantes. Ele bebia, eu esperava a bebedeira dele passar e aí eu bebia também. Eu queria que ele sentisse o que ele estava fazendo com a gente. Quando eu estava bêbada, eu fazia de tudo para que ele sentisse a mesma coisa que eu sentia. Ele, porém, aguentava tudo calado, nunca abriu a boca para reclamar. Até que minha mãe me chamou em um canto e me disse que desse jeito eu acabaria matando a ela. Então, imediatamente eu parei. Amigos, eu fui tomada por uma tristeza imensa. Eu dormia pouco, detestava minha vida e cheguei à conclusão de que eu queria morrer. Juntamente com essas condições, eu era uma moça muito nova e tinha um ciclo menstrual absurdo, com dores alucinantes, períodos longos e irregulares, um verdadeiro inferno. Eu comecei a chamar pela morte. Dia e noite, eu pedia e repetia: eu quero morrer. E foi assim que, dentro de mais ou menos 4 meses, eu tive alguns episódios que me colocaram de frente com um anjo da morte. Um dia, eu descia uma rua bastante íngreme quando um carro que estava atrás de mim sem motorista perdeu o freio e me atropelou. Eu tive sorte de sofrer apenas uns arranhões e esse foi o primeiro aviso que eu recebi. Dias depois eu fui nadar em um rio com uma turma de amigos. Pagamos um motorista para nos levar. Todos beberam muita cerveja, mas eu estava apenas tomando água mineral. Já no início da tarde, eu tomei a última garrafinha de água. A tarde avançou, eu estava com muita sede, e então me ofereceram uma cerveja e eu aceitei. Como eu estava sem beber há muito tempo, aquela bebida subiu imediatamente e em poucos minutos eu estava muito tonta. Ao invés de deitar e esperar passar, eu entrei na água. Eu então mergulhei e fui nadando até a cachoeira. A água que descia era muito forte e eu acabei ficando presa com a cara grudada no fundo do rio e a água toda me empurrando para baixo. Eu teria morrido ali se não fosse socorrida. De repente, eu senti uma mão me procurando. Eu estava muito calma, lembro de apenas ter pensado: parece que alguém me achou. Eu fui agarrada por um braço e retirada dali. Foi o motorista da Kombi que nos trouxe, que, muito irritado, entrou na água de roupa e tudo para me socorrer, pois meus amigos estavam tão alcoolizados que não conseguiam sequer entender quando ele gritou avisando que eu estava me afogando. Dias depois, eu passava em frente à casa de uma vizinha quando ela me chamou. Ela estava muito brava, com os olhos vermelhos de chorar e o rosto enfurecido. Nós tínhamos a mesma idade, mas não éramos amigas, apenas conhecidas. Ela começou a me dizer coisas horríveis, me xingou de alguns palavrões que eu nem sabia que existiam. Eu, que nunca levei desaforo para casa, enchi o pulmão de ar e estava prestes a pular no pescoço dela quando eu ouvi pela primeira vez a voz que me acompanha até hoje. E essa voz me disse: não faça nada, peça desculpas e tente acalmá-la. Sem saber nem o porquê, eu comecei a dizer a ela que alguém deveria ter feito fofoca e que eu não havia falado nada, o que de fato era verdade. Eu disse ainda que não sabia o que estava acontecendo e que eu não tinha culpa de nada, e ela foi se acalmando. O tempo todo ela estava com uma das mãos dentro do bolso do casaco. Aquilo me chamou a atenção. Dias depois, essa mesma moça atacou outra menina. Foi horrível, ela a esfaqueou em vários lugares. Tiveram que costurar os intestinos e o estômago da menina. Quando eu soube, compreendi que o tempo todo ela estava com a faca no bolso e o que aconteceu com aquela menina poderia ter acontecido comigo. Então, depois de mais uma bebedeira do meu pai,
de sentir mais vergonha, mais raiva e depois de mais alguns episódios de paralisia do sono, eu finalmente sucumbi. Eu tive uma crise de choro e pedi ajuda a Deus pela primeira vez. Nessa noite, eu dormi chorando e no meio da noite eu senti outra crise se instalando. Era como se eu começasse a congelar pelos pés e aquilo fosse subindo e me paralisando lentamente e congelando meu corpo inteiro. Sem conseguir me mover e respirando com extrema dificuldade, eu olhei e vi 2 monges Hare Krishnas perto dos meus pés. Eu não senti medo. Pelo contrário, era absolutamente agradável a presença deles ali. Os 2 foram se aproximando sem dizer nada. Eu também nem tentei falar. Um deles colocou as mãos sobre meus olhos e delas emanou uma luz azulada que me preenchia inteira. Enquanto o outro arrumava meu útero, eu via as estruturas internas mudando. Era como se alguma coisa fosse descolada e colada em outro lugar. Foi muito agradável aquilo tudo. Aos poucos o peso do meu corpo foi suprimindo, eu me senti tão leve que eu descolei. Quando eu percebi, eu flutuava perto do teto do quarto. Eles então me alcançaram, cada um segurando em uma das minhas mãos. Nós passamos pelo teto do quarto e depois pelas telhas e fomos subindo. Reparei que eu não precisava respirar. Reparei que respirar era difícil, que envolvia gasto de energia. Ali eu me sentia tão livre, tão leve e aos poucos fui ficando muito, mas muito feliz. Tão feliz que eu não queria mais voltar. Quando pensei em voltar, vi o planeta Terra atrás de nós e ele estava absolutamente deslumbrante. A imagem mais bela que se possa imaginar. Eu reparei que ele brilhava, faiscava, foi maravilhoso. Nesse momento então eu pensei, estou morrendo. E fiquei tão feliz que tive vontade de chorar. Foi quando eles falaram comigo pela primeira vez. Não, você não vai morrer agora. Você tem que voltar e ajudar muita gente. Meus amigos, eu não entendo o sentido da vida. Não entendo por que a gente existe, por que eu estou lá naquela família com aquele pai e por que a minha vida é tão difícil. Foi nessa hora que a revolta começou a voltar para dentro de mim. Foi quando um deles me mostrou ao longe bilhões de pequenas fagulhas indo todas para o mesmo lugar. Era lindo. Elas eram como pequenas faíscas de fogo se juntando em um sol de amor e paz que eu pude sentir quando olhei para lá. O que é aquilo? Eu perguntei maravilhada. São almas que cumpriram sua missão e estão voltando para Deus. Cada uma daquelas faíscas é um espírito que está retornando para casa. Agora elas já podem voltar para perto de Deus. Você, porém, ainda tem muitas coisas para fazer. Vai viver muito, vai ter uma família, uma história. Trouxemos você aqui apenas para te mostrar isso. Estar ali era tão maravilhoso que eu não queria voltar para casa. Um deles soltou a minha mão, o outro colocou as 2 mãos no meu peito e me empurrou suavemente para trás. Imediatamente eu abri meus olhos e vi que estava de volta ao meu quarto. Eu não consegui mais dormir. A felicidade que me envolvia era tanta que não tinha mais como eu adormecer. Desse dia em diante, minha vida ficou mais fácil. Meu ciclo menstrual se regularizou e eu não tive mais que ficar de cama. Comecei a olhar meu pai de um modo diferente. A revolta já não fazia mais sentido. A paralisia do sono sumiu, nunca mais eu tive. Mas o que mais me chamou a atenção é que minha intuição ficou absurdamente forte. Até hoje, já tenho 50 anos e ainda sou absolutamente intuitiva. Essa experiência fez toda a diferença em minha vida. Durante o tufão Catarina, em 2004, eu estava em uma viagem de avião. Não sei se foi por erro do piloto, mas o avião passou muito perto do tufão a ponto de ser jogado para lá e para cá.
Quando o pavor tomou conta de mim, eu ouvi uma voz muito próxima ao meu ouvido me dizendo que eu não morreria em um acidente de avião. Então eu fiquei tão calma que comecei a tranquilizar os outros passageiros. E em inúmeras outras vezes eu fui orientada por essa voz. Saia daí, volte lá, fale com ela. São comandos que eu me habituei a seguir sem contestar. Eu consegui salvar meu filho pequeno de cair da janela do 3º andar porque eu vi a palavra janela escrita no ar. Meu último ato nesse sentido foi com relação ao meu pai. Ele saiu de casa e arrumou outra família. Viveu com eles por 24 anos. Um dia eu recebi uma ligação de uma das filhas dele. A ligação caiu logo após ela dizer alô. Eu peguei meu celular para ligar para ela de volta quando eu senti no meu coração que não deveria ligar. Então eu não liguei. Alguns minutos depois, ela me ligou de um telefone emprestado. Ela queria algum dinheiro para colocar crédito no celular dela. Eu perguntei pelo meu pai e ela me respondeu apenas que ele estava bem. Luciano, naquela noite, porém, eu recebi uma ligação anônima. A pessoa me perguntou se eu era filha do Cândido. Eu respondi que sim e a pessoa prosseguiu. Elas estão matando ele. Fazia muito tempo que eu queria falar com você, mas eu não tinha o seu número. Só hoje, quando a minha esposa emprestou o celular para que a filha dele ligasse para a senhora, foi que eu consegui o número e eu pude ligar. Eu compreendi na hora aquele sentimento me dizendo para não ligar de volta. E então eu soube que era um caso bastante sério. Isso aconteceu numa quarta-feira. Na sexta-feira seguinte, estávamos todos na casa do meu pai no interior do Paraná, eu, meu marido e meus filhos. Eu encontrei o meu pai pesando cerca de 40 quilos, jogado em uma cama, sem tratamento, sem carinho e recebendo o mínimo possível de atenção da nova família dele. Nós o trouxemos então para a capital assim que conseguimos uma ambulância, e isso foi muito importante para ele e para nós. Ele faleceu no dia 7 de setembro desse ano, mas passou 4 meses com a gente. Tivemos tempo de nos perdoar, de conversar, de cuidar dele e principalmente de nos amarmos. Ele morreu segurando a minha mão e a mão da minha mãe. Esse é o meu relato, meus amigos, e eu agradeço a atenção de todos. Nem todos os olhos conseguem enxergar as mesmas coisas que os nossos. Assim como os nossos olhos, por vezes, podem ver coisas que as outras pessoas não podem. Para ver e ouvir determinadas coisas, devemos ter todos os nossos sentidos aflorados e manter a mente aberta para poder observar o que os nossos olhos não conseguem ver sozinhos. Olá, Luciano. Eu me chamo Beatriz e essa história aconteceu quando eu tinha acabado de me casar, há mais ou menos 10 anos atrás. Uma emergência na família forçou meu marido e eu a nos mudarmos de Santa Catarina, onde morávamos, para São Paulo. Mas por falta de tempo para procurar algum lugar para morar, acabamos indo morar temporariamente com meu cunhado, sua mulher e os 2 filhos deles. Eles tinham um filho com cerca de 2 meses, o Lucas, e uma filha de 4 anos, a Milena. Imediatamente, eu e a Milena nos demos muito bem. Eu não gostaria de dizer que ela era ignorada, mas a maior parte da atenção da família ia para o Lucas, e a Milena geralmente ficava de fora dos planos deles. Ela era muito solitária e triste quando eu a conheci. Eu sempre a via brincando sozinha e falando com uma amiga imaginária que ela chamava de Babi. Quando eu comecei a passar mais tempo com ela, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Mas essas coisas não aconteciam simplesmente ou a qualquer hora. Elas sempre aconteciam quando o meu marido e o irmão dele, pai da Milena, não estavam em casa.
Então, só a Milena, a mãe dela, o Lucas e eu estávamos na casa quando as coisas aconteciam. Começou de uma maneira simples. Eu apenas via coisas pelos cantos dos olhos. Às vezes, quando eu estava brincando com a Milena na sala, eu podia ver o vulto de alguma pessoa em pé à minha esquerda. Mas sempre que eu me virava, não tinha ninguém lá. E também sempre que eu estava com ela em casa, eu sentia como se tivesse alguém me observando. Eu comecei a ficar extremamente incomodada com isso, mas como parecia não incomodar a Milena, eu achava que estava exagerando e tentava ignorar o que quer que fosse. Assim que o meu marido chegava em casa, toda a sensação de estar sendo observada sumia, e a Milena parecia ficar incomodada com a presença dele. Ela ficava emburrada pela casa e não deixava ninguém, nem mesmo eu, chegar perto dela. Numa noite, quando eu estava toda relaxada e quase dormindo, eu ouvi o que parecia ser um murmúrio de uma conversa que parecia estar vindo do quarto da Milena, que ficava ao lado do nosso quarto. Eu imaginei que ela pudesse estar falando enquanto dormia e tentei ignorar a conversa, mas a minha curiosidade acabou me vencendo. Eu comecei a prestar atenção no que ela falava, mas era difícil ouvir da minha cama. Tudo o que eu podia ouvir era o som da voz dela, mas não conseguia identificar nenhuma palavra, já que ela falava muito baixinho. Então eu notei que a luz do quarto dela estava acesa. Eu olhei o relógio digital do lado da nossa cama e vi que faltavam 10 minutos para meia-noite. O que poderia uma garota de 4 anos de idade estar fazendo acordada a essa hora? Eu pensei. Então eu me levantei e fui até o quarto dela para ver se estava tudo bem. Como eu já imaginava, ela estava acordada, sentada na cama. Eu perguntei o que ela estava fazendo acordada e ela sorriu. A Babi gosta quando eu brinco com ela de noite, então ela me acorda, ela falou. Aquilo, de alguma maneira, soou bastante perturbador nos meus ouvidos. Você estava falando com ela agora? Eu perguntei. Ela fez que sim com a cabeça e sorriu de novo. Então, meu amor, diga para a Babi que ela pode brincar com você amanhã e que é para ela deixar você dormir agora. Eu falei, enquanto saía do quarto dela, mas ela me fez parar no meio do caminho, dizendo: eu não posso brincar com a Babi amanhã. Ela fica brava quando eu brinco com você. Ela não gosta de ser ignorada. Vai dormir, Milena, eu falei em um tom mais severo. Enquanto saía do quarto dela, eu senti um arrepio subindo pela minha espinha, algo me dizendo que alguma coisa lá não estava certa. E isso foi apenas o começo de tudo. Na manhã seguinte, eu decidi ter uma conversa com a mãe da Milena sobre ela. Eu perguntei a ela se a Milena costumava inventar histórias sobre uma tal de Babi, uma amiga imaginária dela. A Jane então me olhou confusa e falou que a filha nunca tinha mencionado nada sobre Babi ou amiga imaginária para ela. E a conversa acabou parando por aí, antes mesmo de começar. Era difícil perguntar para a Milena sobre a Babi. Sempre que eu fazia isso, ela parecia ficar irritada e nunca me dava uma resposta coerente ou direta. Enquanto isso, a sensação de estar sendo vigiada continuava e outras coisas começaram a acontecer. A TV nunca parecia ficar em um só canal quando a Milena estava assistindo. E enquanto eu ficava assustada e apreensiva com isso, ela parecia se divertir e só ficava apenas dando risada. Sempre que eu passava pelo quarto dela, eu tinha a impressão de que tinha alguém lá dentro, e sempre que eu entrava para dar uma olhada, nunca tinha ninguém. Em algumas ocasiões, eu cheguei a ouvir passos no quarto dela quando eu sabia que nem ela e nem ninguém estava lá dentro. Um dos acontecimentos mais bizarros aconteceu perto do aniversário dela. Eu tinha comprado um esmalte que brilha no escuro para ela, mas antes que eu pudesse dar a ela, ele desapareceu. Eu tinha acabado de deixar em cima da mesa da sala e tinha me virado por alguns segundos. Quando eu olhei de volta, ele tinha sumido.
Eu procurei pela sala inteira e até pelo resto da casa, mas depois de um tempo eu desisti e resolvi que iria comprar outro para ela no dia seguinte. Uma coisa que é importante esclarecer é que eu não tinha contado para ninguém sobre o esmalte que eu tinha comprado. E quando eu cheguei com ele, não tinha mais ninguém na casa além de mim. Mais tarde, bem mais tarde, já era quase meia-noite e eu estava deitada na minha cama e ouvi a Milena falando sozinha de novo. A luz do quarto dela estava acesa, mas assim que eu me levantei para ir até lá, a luz se apagou. Determinada a ver o que estava acontecendo, eu fui até lá. Quando eu entrei no quarto dela, os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu senti algo estranho, como se tivesse mais alguém lá dentro com ela. Ela estava deitada na cama fingindo que estava dormindo e fingindo que estava roncando. Milena, eu ouvi você falando. O que você ainda está fazendo acordada? Eu perguntei. Ela continuou quieta, fingindo que estava dormindo. Mas então eu falei mais firme. Milena! Então ela respondeu. A Babi estava me mostrando o presente que ela arranjou para mim. Quando ela tirou as mãos debaixo das cobertas, eu vi que as unhas dela estavam brilhando. Eu acendi a luz e perguntei, onde você arranjou isso? Meio desnorteada, tentando descobrir como ela tinha achado aquele esmalte, depois que eu revirei a casa toda. Então ela falou, a Babi que me deu. Quando eu vi isso, eu não sei porquê, me irritou profundamente. Eu já estou cansada de ouvir dessa Babi. A Babi não existe. Agora me fale a verdade, onde você conseguiu esse esmalte? Antes que a Milena pudesse me dizer alguma coisa, eu senti uma respiração na minha nuca. Era gelada e me fez ter arrepios pelo corpo inteiro. Eu fiquei paralisada de medo. A Milena agora estava quase chorando. Agora você deixou a Babi brava, ela falou. Tinha alguém atrás de mim, mas eu não queria me virar para olhar quem ou o que poderia ser. Então eu pude ouvir com muita clareza uma voz feminina sussurrar no meu ouvido. Saia daqui. Eu não precisava ouvir uma segunda vez. Eu saí correndo tão depressa daquele quarto que eu quase tropecei nas minhas próprias pernas. Quando eu entrei no meu quarto, eu estava completamente confusa e sem saber o que fazer. Resolvi que o melhor era voltar para a cama e dormir. Na manhã seguinte, eu falei para o meu marido tudo o que estava acontecendo com a Milena. Ele ouviu tudo, quieto, e não tentou arranjar qualquer explicação para nada. Só ficou quieto e depois de um tempo pensando, ele falou que nós iríamos nos mudar em breve e que não era para eu me preocupar com isso. Eu me senti culpada deixando a Milena sozinha com aquela coisa, então eu falei para o meu cunhado o que tinha acontecido. Assim que eu mencionei o nome Babi, ele ficou com o rosto pálido, quase sem expressão. Ele falou que a Babi era a mulher do antigo dono da casa, mas que ela já tinha morrido há alguns anos e que só ele sabia disso, nem a esposa dele sabia a respeito. Então como é que a Milena poderia saber sobre a mulher? Então eu disse a primeira coisa que me veio à cabeça. Dê mais atenção à sua filha, porque se você não der, alguém mais vai. O fato que eu irei narrar agora realmente aconteceu comigo e foi a minha pior experiência com o sobrenatural. Até hoje, tendo se passado vários anos depois do ocorrido, eu ainda posso sentir tudo o que havia sentido no momento. Nunca na minha vida fiz questão de relembrar o que eu vivi e jamais comentei isso com ninguém. Externar essa experiência talvez seja bom para mim, talvez eu consiga me livrar de uma vez desse fardo tão pesado. Muitos anos depois disto ter ocorrido, para minha surpresa, eu pude obter relato de pessoas que em situações semelhantes também presenciaram fenômenos interessantes iguais a esse. Ouvi de algumas delas que esse fato pode ser considerado até normal para as pessoas que têm algum grau de mediunidade, algo que até então eu não sabia que tinha,
e que peça a Deus para que tire isso de mim caso eu tenha. Durante o inverno de 1987, quando eu tinha 10 anos, sempre que chegava em casa depois da escola, eu corria para ver a minha avó que morava conosco. Meus amigos corriam para casa para assistir os desenhos. Alguns corriam para a rua para brincar, jogar bola, andar de bicicleta, enquanto eu corria para passar as tardes conversando com a minha avó. Essa era a coisa que eu mais adorava na vida. Era tudo que me fazia feliz, sentar e ouvir as histórias da minha avózinha amada. Certa vez, como sempre fazia, eu fui para o quarto da minha avó, que já estava deitada, e fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado de sua cama próximo à cabeceira, conversando, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Estranhamente, tudo que ela me contava não me causava medo. Eu nunca fui muito de me impressionar com histórias sobrenaturais. Achava, na verdade, tudo muito divertido. Era como se eu estivesse lendo um livro ou assistindo um filme. Eu achava que para tudo deveria existir uma explicação plausível, e se não existisse, talvez pudesse ser só a nossa mente nos pregando uma peça. Ela me contava várias histórias, e enquanto contava ficava tentando me assustar, mas só conseguia me fazer cair na risada. Então, uma noite em especial, já era bem tarde, passava das 11 da noite, fazia muito frio, e nós já tínhamos conversado muito sobre diversas coisas. Eu já estava me preparando para ir dormir quando senti algo estranho, como se alguém tivesse nos olhando. Então, automaticamente e sem pensar, eu olhei de relance para os pés da cama dela e pude ver algo aterrador. Era como se uma sombra tivesse ganhado vida bem diante dos meus olhos. Eu pude ver, e eu tenho essa imagem totalmente clara e nítida em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer nesse exato instante. Era um vulto negro, tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético. Usava uma roupa toda preta e uma gravata vermelha e um chapéu coco, desses antigos do início do século, que não era o suficiente para esconder os seus cabelos longos e totalmente brancos. Ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama com as mãos apoiadas no colchão, nos observando, e quando eu olhei diretamente para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto e imediatamente se abaixou e sumiu por debaixo da cama. Isso aconteceu em milésimos de segundos, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás e ficar totalmente travado, tomado pelo pavor e sem reação alguma, enquanto a minha avó, sem saber o que havia acontecido, falava comigo normalmente. Nesse curto espaço de tempo, eu fiquei me perguntando se o que eu havia acabado de ver era mesmo real. Talvez eu tivesse ficado impressionado com a história que ela havia me contado e tivesse visto algo que realmente não estava ali. Depois eu percebi que não. Ela já havia me contado histórias bem mais assustadoras e nem por isso eu me impressionei. Percebi então que o que eu acabava de ver havia sido mesmo real. Pela primeira vez na minha vida, eu tive a prova de que realmente espíritos e fantasmas podem aparecer e tentar se comunicar com a gente. O fato de você não acreditar em alguma coisa não quer dizer que ela não exista. E isso eu tive certeza naquele exato momento. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo por todo o meu corpo, e eu não conseguia dizer absolutamente nada. Aquela montanha-russa de sensações me deixou desnorteado. Eu não sabia o que pensar e nem o que fazer. Tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui de forma alguma me mover, até que consegui balbuciar que estava com sono. Me despedi dela, apaguei a luz e fui para o meu quarto que ficava ao lado. Deitei em minha cama, porém não consegui dormir. Me senti perturbado e angustiado por aquela sinistra imagem a noite inteira. Apesar de ter plena convicção do que eu presenciei, eu tratei imediatamente de enfiar em minha cabeça que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação, mesmo tendo certeza de que não era. Eu queria me convencer de que algo que eu havia confirmado que tinha sido real, na verdade não havia sido. Eu precisava desse pensamento para conseguir conforto e não ficar maluco de vez. Eu fiquei a noite inteira remoendo aquela imagem na minha mente. Corri para acender a luz do quarto, já que a luz do pequeno abajur não era o suficiente para que eu me sentisse seguro. Cada vez que eu fechava os olhos, a imagem daquele homem aparecia na minha mente, e algumas vezes parecia estar comigo ali dentro do quarto. Quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono por volta das 6 horas da manhã, eu despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando pelo meu pai.
Minha irmã, todos os dias, nesse mesmo horário, ia levar o café da manhã com os remédios da minha avó e constatou que ela não demonstrava estar bem. Ela chamou várias vezes e a minha avó não respondia. Foi tudo muito rápido, e quando eu dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Algo nas feições dela havia mudado. O rosto estava um pouco torto, como se algo tivesse puxando o rosto dela para baixo. Ela não respondia quando a gente falava com ela. Os olhos estavam abertos, porém vazios. Era como se a vida estivesse se esvaindo do corpo dela. Não havia nada que pudéssemos fazer naquele momento, a não ser nos agarrar com Deus e confiar em sua misericórdia. Minha avó era muito amada por todos, e se ela partisse, a família ficaria despedaçada. Nesse dia, eu pedi tanto para que Deus não a levasse, tanto, que eu nem vi as horas passando. Apenas fechei os olhos e implorei para ter a minha vozinha de volta. Não seria justo que Deus a levasse naquele momento. Eu ainda tinha tantas coisas para compartilhar com ela. Eu não podia aceitar que algo de ruim acontecesse com ela. Foi um susto enorme para todos, e eu me senti muito culpado e amargurado por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada para ninguém. E esse sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Depois que tudo passou, que eu concluí que mesmo se eu tivesse dito alguma coisa, de nada adiantaria. Primeiro porque ninguém acreditaria em mim, e depois não existe forma de se escapar da morte. Quando chega a nossa hora, só o que podemos fazer é aceitar e torcer para que tudo seja tranquilo e sem dor. Minha avó ficou internada. Voltamos para casa e oramos muito por ela, sendo que depois de um longo período, ela conseguiu se recuperar e voltou para casa. Eu ainda pude ouvir muitas histórias dela e desfrutar da companhia dela por muitos anos. Quando ela veio a falecer de causas naturais, muito tempo depois, deixou muitas saudades e preciosas lições de vida. Mas sempre que eu me lembro dela, inevitavelmente me vem à memória aquela aterradora e macabra história que sempre me deixa muito reflexivo e muito assustado. Olá, meus amigos. Eu me chamo Gutenberg. Eu tenho 72 anos e moro em Andradina, no interior de São Paulo, desde que eu nasci. Eu já contei a vocês a história da minha vida como médium e trabalhando como coveiro em um cemitério de uma cidade próxima a que eu moro. Se você não conhece a minha história, o link para o primeiro episódio da série Relatos de um Coveiro está no card aí em cima. Hoje eu venho até vocês contar um pouco das histórias que a minha amiga e mentora, Dona Vilma, me contou, além das que eu mesmo presenciei durante os mais de 50 anos em que convivemos e trocamos experiências até a morte dela. Ela e minha mãe eram amigas de escola. Estudaram juntas durante todo o antigo ginásio, que hoje, se eu não me engano, chamam de ensino fundamental. Ela participou de muitos eventos importantes na vida da minha família e foi ela, inclusive, quem identificou que eu era médium, quando, aos 8 anos, eu contei à minha família que eu podia ver a minha avó sentada em um banquinho durante o seu próprio funeral. Minha mãe a chamou para que ela conversasse comigo e tentasse entender as coisas que eu afirmava ver e ouvir desde que eu era criança. E a partir daí eu comecei a entender melhor esse dom que eu tenho. Minha mãe, sempre que podia, me levava para conversar com ela para que eu me acostumasse cada vez mais e não sentisse medo quando algo de caráter sobrenatural viesse até mim. E isso me ajudou bastante, já que eu cresci me acostumando com essas visões e elas sempre pareceram coisas absolutamente naturais e normais para mim. Somente quando eu completei 20 anos, ela permitiu que eu presenciasse algumas consultas que ela dava na casa dela. Vinham pessoas de todos os lugares para conversar com ela e ouvir os seus conselhos. Algumas pessoas vinham até de fora do estado de São Paulo. Eram pessoas que, na maioria das vezes, perderam um ente querido e queriam tentar fazer contato. Eu acompanhava as conversas atrás de uma cortina que separava a sala do quarto onde ela dormia.
Eu decidi levar um caderno e fazer algumas anotações depois que eu ouvi histórias de vida impressionantes e presenciei alguns pequenos fenômenos que me deixaram impressionado de verdade. Eu vou ler um trecho de uma anotação que eu fiz, datada de 15 de maio de 1970, uma das primeiras de nossas conversas. Foi quando ela leu o trecho de um livro para mim e eu fui anotando. Mediunidade é o nome atribuído à capacidade humana que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. Essa faculdade se manifesta em todos os indivíduos de forma mais ou menos intensa, independente de religião, raça ou sexo. Por ser intrínseca ao ser, ela se manifesta em qualquer lugar ou hora. O termo médium é usado para aquela pessoa que possui uma sensibilidade especial ou mais intensa, tornando-se canal de comunicação entre o mundo físico e o extrafísico. Ela me disse que, com o passar do tempo, o cérebro humano perdeu algumas das capacidades que os nossos ancestrais tinham e que os médiuns são pessoas que conseguiram, por alguma razão, manter algumas dessas habilidades. Por isso, ela concluiu, para o meu espanto, que todas as pessoas têm mediunidade. Ela então me perguntou: "Você já teve a sensação de que já esteve em um lugar que você acabou de conhecer? Já pensou muito em uma pessoa e do nada ela simplesmente apareceu na sua frente? Isso não acontece só com você, isso acontece o tempo todo com todo mundo." Ela em seguida emendou com uma frase que me acompanha até hoje: "Quem diz que não é médium é porque não está prestando atenção aos sinais." A casa onde ela atendia era uma casa bem humilde. Ela, apesar de ser bem requisitada, se recusava a cobrar pelas ajudas e consultas espirituais que ela prestava. Ela aceitava, sim, doações espontâneas, que eram bem raras, devido às condições das pessoas naquela época. Dificilmente alguma pessoa importante ia ao encontro dela, no início. Apenas pessoas em dificuldades à procura de auxílio espiritual. Muitas das vezes, as poucas doações que ela recebia, ela acabava doando às pessoas que vinham lhe pedir ajuda, e isso fazia o meu respeito por ela só aumentar cada vez mais. Uma anotação importante que eu fiz no meu caderno foi a de um homem que foi procurá-la vindo de Araçatuba, cidade próxima a Andradina. Vou transcrever aqui as coisas que ele disse a ela naquele encontro, algo que deixou meu coração bem apertado. Isso se passou no dia 17 de julho de 1970. E por ter sido há tanto tempo atrás, eu acho que não há problema em citar o caso e nem o nome da pessoa, haja visto que ele tinha 55 anos na época, conforme ele mesmo disse. Ele se chamava José Antônio. Ele contou ter 55 anos completado recentemente e disse que de todos esses anos, 30 deles ele viveu intensamente. Vou ler para vocês exatamente como está escrito no caderno, de acordo com como eu anotei as palavras dele. Vivi intensamente esses anos porque eu tive certeza de que Deus havia me presenteado com um ser luminoso, divertido e amável para me fazer companhia nessa longa e difícil caminhada que é a vida. E depois que esse ser se foi, tudo virou uma triste contagem regressiva para mim. Dona Vilma, eu perdi a minha esposa há 5 anos. A coisa que eu mais tenho ouvido é que eu preciso abandonar todos os pensamentos que tomaram conta de mim nesse curto período em que eu me encontro sozinho no mundo, vagando sem perspectiva de mais nada. Não acho que seja difícil abandonar esses pensamentos. Difícil para mim é fazer esses pensamentos me abandonarem. A saudade que eu sinto da minha esposa é tanta que eu durmo ao lado de um vestido dela, esticado no lado da cama onde ela dormia. Eu espalho o perfume dela em cima do vestido para ter a sensação, quando eu fecho os olhos, de que ela está lá comigo. Antes de dormir, eu converso com ela e conto como foi o meu dia,
Conto como eu simplesmente me arrasto de manhã para trabalhar naquele lugar que eu odeio e passo o dia com aquelas pessoas que nem se importam se eu estou vivo ou morto. De tardezinha, quando eu chego, eu vou até o quarto e me deito lá com o que me restou da presença dela para ganhar forças para tomar um banho e engolir qualquer coisa no jantar, sem fome, sem vontade, sem prazer de nada. Aí, depois de tudo, eu me estico na cama e fico observando os ponteiros do relógio correrem por aquele círculo até chegar a hora de ir para o trabalho novamente. Já houve vezes que eu me senti mal ao sair de casa, acreditando que ela não ficaria bem lá sozinha sem mim. Mesmo com algo me dizendo que ela não está mais lá e que um vestido já meio surrado é tudo que me resta. Já houve vezes que eu faltei ao trabalho para ficar lá fazendo companhia ao vestido. Forças para abandonar esse círculo vicioso eu não tenho, eu já tentei, acredite. Existe algo que sempre acaba me levando de volta para aquele quarto. Uma parte bonita da história que ele contou foi de como eles se conheceram. Foi durante um show da Gal Costa, cantora que recentemente nos deixou, e ele até cantarolou uma música que ela cantou quando eles se beijaram pela primeira vez. Era uma música do compositor Lupicínio Rodrigues chamada Volta, música essa que ele ainda ouvia quase que diariamente. Ele continuou contando até chegar na parte em que ela foi morta. Como tudo na vida é passageiro, e a vida da gente é apenas um sopro irrelevante na escuridão de uma existência infinita, o amor da minha vida se foi em uma manhã quente de verão. Ela estava andando na rua quando um caminhão desgovernado veio descendo uma ladeira e a acertou, espremendo seu corpo contra um muro. Eu nem pude me despedir. Nem pude dizer a ela o quanto eu a amava. A gente havia tido uma discussão besta por ciúmes e ficamos sem nos falar o dia todo. Nessa noite eu dormi no sofá e quando eu acordei, ela tinha ido na padaria comprar pão para o café. De onde eu estava, eu ouvi o som. Eu ouvi o barulho do caminhão batendo contra o muro. Eu nunca iria imaginar que a minha esposa estava ali imprensada quando eu pus a cara para fora do portão e vi o muro da casa destruído e o caminhão tombado. Pelo pequeno espaço entre as cortinas, eu pude ver quando a dona Vilma segurou a mão dele e ele parou de falar em meio aos soluços. Ela se levantou e buscou um copo d'água para ele. Ele respirou e recomeçou a falar. Dona Vilma, se eu não conseguir falar com ela através da senhora, eu mesmo vou tirar a minha vida e dizer a ela pessoalmente o quanto eu sinto falta dela e o quanto eu me arrependo por não tê-la abraçado naquela manhã. A senhora é minha única esperança, eu não sei mais para onde ir. Sabe aquela fala solene e cheia de cuidados com que os médiuns se dirigem às pessoas? Isso não era coisa da dona Vilma. Ela tinha uns trejeitos exagerados e expansivos e falava sem papas na língua. Se ela tivesse que dizer um palavrão e dar uma chacoalhada em quem quer que fosse, ela fazia sem cerimônia. E foi exatamente isso o que ela fez. Bom, se você não sabe para onde ir, eu vou te dizer. Você vai para o único caminho possível, que é para frente. Entendeu bem o que eu estou te dizendo? Você vai voltar para sua casa, vai jogar fora aquele vestido e vai reunir todas as coisas dela e vai doar para alguém que esteja precisando. Se não encontrar ninguém, você junta tudo em um barril e taque fogo. Se livre daquele perfume o mais rápido que você puder. De onde eu estava, eu não pude ver exatamente a cara do pobre homem, mas eu podia imaginar a cara de espanto dele. Sua mulher está em outro plano, meu senhor. E se você acha que está fazendo bem a ela, segurando as lembranças dela e a mantendo viva em um plano a qual ela não pertence mais, você está muito enganado. Então, você está mais iludido do que a Regina Duarte na novela das 8. Preste atenção em uma coisa que eu vou te dizer. Você está fazendo mal a ela e principalmente a si mesmo. Os dois precisam seguir o seu caminho e isso precisa ser feito já.
Ele disse que já sabia que isso precisava ser feito. Ele, inclusive, já havia tentado deixar tudo isso para trás, mas ele simplesmente não conseguia. O senhor acha que de onde ela está feliz vendo o senhor anular a sua vida dessa forma? Ela vai continuar sempre sendo importante na sua vida e isso não tem como ser apagado. Mas o senhor precisa se desapegar. A vida dela continua em outro plano e a sua também precisa seguir. Enquanto o homem abaixava a cabeça chorando, ela pediu que ele fizesse silêncio e então eu pude ver quando ela abaixou a cabeça e com a ponta dos dedos de uma das mãos ela apertou bem os olhos. Ela ergueu a outra mão acima da cabeça e permaneceu concentrada, em silêncio. E então eu vi uma mulher surgir através da parede e ficar de pé atrás dela. Eu sabia que aquela mulher era a esposa daquele homem. Eu vi quando ela pôs os lábios no topo da cabeça da dona Vilma, que pegou uma caneta e começou a escrever em uma folha de papel. De onde eu estava, eu consegui ouvir o que a mulher dizia, e o que ela disse foi o seguinte: Zezinho, meu amor, receba o meu sincero abraço repleto de saudade. Estou aqui com a Sinhá Maria das Graças que deixa seu abraço também. Pode ficar sossegado porque eu estou em paz e com a mesma saudade de sempre. Acordar consciente em uma nova realidade não é um processo tão simples. Penso que muitos poucos estão com o coração preparado para o despertar do outro lado da vida. O que não acreditava em nada demora a crer que não é mais um habitante do mundo físico e que foi mais um a diminuir a população do planeta. Religiosos se surpreendem com tantas verdades da vida espiritual, ficando surpresos e até atônitos, por entender que não há inferno definitivo ou céu fácil de se conquistar com palavras apenas. Mas a sequência da vida prossegue e vamos nos adaptando aos poucos. Zezinho, os anos de fumante podem lhe acarretar um câncer de pulmão e não faltaram as orientações médicas e as advertências em família, mas é aquele caso de que conosco nada ocorre e que a dor só tem o endereço dos vizinhos. Você precisa deixar de fumar, Zezinho, meu amor. Cuide-se não se esquivando dos exames periódicos. Por caminhos que às vezes não entendemos, eu consegui fazer que você chegasse até aqui para levar essa carta como lembrança minha, para que nós consigamos tirar o silêncio de uma separação que não existiu até hoje. Obrigado por ser meu esposo companheiro que aceitou meus infinitos defeitos, mas eu procurei dar o melhor de mim para você. Nós não estamos separados. Mas, Zezinho, fique tranquilo, que tudo está mais ameno. Você não me deve perdão, pois não há nada para ser perdoado. Eu desejo que você se despeça da minha memória e se desprenda de tudo que eu deixei no lar que construímos. Esse lar agora é seu, e o último pedido que eu lhe faço é que você o encha com alegria e sorrisos, e não com lágrimas e saudades. Guarde aquele disco para os momentos felizes e saiba extrair felicidade dos momentos em que a tristeza vier lhe visitar, pois a tristeza deve servir para que olhemos para dentro de nós mesmos e não para que tenhamos pensamentos de destruição e morte. Desejo dizer-lhe que eu estou deixando um forte abraço em seu coração e permita-me beijar suas mãos benevolentes que até os últimos instantes souberam afagar o meu coração, que agora se despede. Após essas últimas palavras, eu vi um pequeno faixa de luz se abrir em uma das paredes da sala e enquanto a mulher caminhava em sua direção, a dona Vilma retirou a mão que tapava os olhos e a sua consciência retornou para a sala. Os olhos do homem não conseguiram conter as lágrimas. Só ela e a minha mãe me chamavam de Zezinho, ele disse. Ela retirou uma folha do caderno e a entregou a ele, dizendo: agora você tem um compromisso com você mesmo e um outro maior ainda com ela. Seja grato a ela pelo tempo que passaram juntos e leve alegria àquela casa. Você deve isso a ela.
Eu guardo comigo com carinho até hoje as palavras dela quando mais tarde nós conversávamos a respeito daquela consulta. Ela me explicou o porquê de nem todos os espíritos conseguirem ir para a luz imediatamente. Muitos são os fatores que podem levar uma pessoa recém-desencarnada a permanecer presa às dimensões mais baixas do mundo espiritual. Mas o fator principal é o grau de evolução da criatura e a própria percepção dela com relação a si mesma. Uma pessoa que desencarna de maneira muito brusca pode não entender o que aconteceu com ela, vagando pelos planos espirituais mais baixos, enquanto procura estar perto de seus amigos, familiares e prazeres materiais. Mas mesmo uma pessoa que desencarna de maneira tranquila pode se manter apegada às preocupações e paixões que nutria enquanto estava encarnada. Além disso, a revolta, tristeza, as brigas e a falta de aceitação da perda da pessoa amada por parte dos encarnados pode manter um espírito preso, impedindo-o de encontrar a luz. Assim, muitos continuam perto de seus familiares, de seus empregos e de suas posses como se ainda estivessem encarnados, gerando uma grande carga de sofrimento para si mesmo e para os outros. Meus amigos, eu ainda era muito jovem. Eu estava apenas começando a aprender e a entender a perfeição do mundo espiritual e como o Deus que criou a todos nós é perfeito, sábio e justo. Sou eternamente grato a Dona Vilma por todos os ensinamentos e toda a generosidade que ela teve ao me ensinar praticamente tudo o que eu sei. E a forma como eu lido com o meu dom é a melhor forma de agradecer a ela por tudo que ela fez por mim e uma forma de manter a sua memória sempre viva. Nas férias, eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, lá no interior de Minas Gerais. Ele, a minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem aquela fazenda desde o final do século XIX. No verão passado, eu tinha ido para lá, como de costume. Só que dessa vez o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou em ficar somente na piscina e andar a cavalo. Eu queria sair e explorar a fazenda inteira. Depois de um tempo enchendo meu primo Alex com isso, ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que além de não querer ir sozinha, eu também não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã um pouco depois do café e fomos dar umas voltas. Quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou: "Já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda." Quando ele falou aquilo, eu já sentia que eu ia encontrar muito mais do que eu queria lá. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra, e nós levamos um bom tempo para chegar até lá. Quando chegamos, finalmente, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas também não era pequena. A porta estava destrancada, estava simplesmente encostada. Não era exatamente aquilo que tinha em mente quando eu falei que queria explorar a fazenda. Estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha com uma vista bonita, ou até alguma caverna. Mas era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei é que as paredes estavam completamente arranhadas, com umas manchas amarronzadas que pareciam sangue, mas poderia ser tinta velha também, apesar dos formatos delas serem bem estranhos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia lá, mas que da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Nós estávamos na sala principal, sendo que para a esquerda tinha uma passagem que levava para outra sala, e para a direita tinha um corredor que levava para os quartos. Da sala de jantar dava para ir para a cozinha, e de lá para fora da casa de novo pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Haviam 4 quartos e um banheiro no local. O primeiro quarto estava normal, nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro, a mesma coisa. Então fomos ver o último quarto, o maior de todos. Quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto tinha um armário e nós fomos ver o que tinha dentro dele. Abrimos a porta e nada. Então, eu ouvi o som de passos vindo do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. Os passos chegaram perto e pararam na frente da porta. Mas não apareceu ninguém. Então eu olhei assustada para ele sair correndo e ele veio atrás de mim. Enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro.
Só vi as nossas pegadas na poeira e de mais ninguém, apesar de nós termos ouvido os passos. Finalmente lá fora, na luz do sol, nós ficamos mais calmos. Eu olhei para ele e ia perguntar o que será que tinha sido aquilo quando ele começou a gritar do nada. A única coisa que ele falava era "tá doendo, tá doendo". Eu olhei então para o braço dele e começou a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar tudo vermelho também. Eu decidi que era melhor levar ele correndo para a casa da fazenda para a mãe dele ver o que era. Antes de sair correndo com ele, eu dei uma última olhada para a velha casa e eu vi uma fumaça meio cinza na porta de entrada, na forma de uma pessoa. Depois disso eu agarrei a mão do meu primo e saí correndo. Quando nós chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou assustada. Ela levou ele no hospital e deram alguns remédios para ele tomar. O estranho é que no dia seguinte ele já estava bom de novo, nem parecia que ele tinha tido alguma coisa. Ele me falou que aquela era a primeira vez que ele tinha entrado nos quartos da casa antiga e que era a primeira vez que ele tinha uma reação alérgica lá, mesmo já tendo ido na casa. Durante o jantar nós falamos o que tinha acontecido no dia anterior e falamos dos passos que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que podia ter alguém morando lá escondido, já que isso não era incomum acontecer por aqui. Ele resolveu ir investigar a casa no dia seguinte. Como não tinha muita coisa para fazer, o Alex e eu fomos junto com ele. Quando chegamos lá, nós entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões nenhum e nem nenhuma mancha de tinta ou sangue. Mas eu e o Alex não saímos da sala, foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém e nem sinal de que alguém além do Alex e de mim teria estado lá dentro. Nós fomos embora de lá e nem o Alex e nem eu voltamos lá de novo. Mas eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que tinha na porta e nem a alergia relâmpago do Alex, que veio do nada e foi embora como se ele nunca tivesse pegado coisa alguma. Isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos e principalmente antigos pode ser perigoso e trazer surpresas muito desagradáveis.